Meus irmãos, para nós é motivo de muita alegria podermos estarmos juntos nesta noite. É um prazer enorme por termos esta oportunidade, que Deus assim nos concede, né? Eu quero agradecer pastor Morgan, pastor Macedo, demais obreiros, por esta grande oportunidade. Prazer também estar vendo aqui o pastor Sebastião. Deus abençoe a vida do nosso irmão. E nesta noite nós iremos falar um pouco, né, nesse encontro de homens, e acerca de alguns assuntos importantes para nós. Eu preparei um sermão, mas Deus, né, Ele está no controle de todas as coisas. Os irmãos que nos assistem pelo YouTube, Deus abençoe grandemente a vida dos nossos irmãos, crendo que esta noite é uma noite de vitória, uma noite de bênção na vida de todos os irmãos. Irmãos, eu quero estar lendo com os irmãos Salmo 37, versículo 23. Tem como diminuir um pouquinho esse ventilador? Se tiver como diminuir, deixa. Versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela sua mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que nós vamos meditar esta noite é o versículo 23, o verso 23. Fui moço, o 23, melhor dizendo, o Senhor, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e no seu caminho se compraz. Nós vamos ficar no Salmo 23, a leitura desta tradução aqui é mais ou menos a mesma. Aí a gente pode ler assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Amém? Podemos assentar. Glória a Jesus. Eu estou incomodado por causa do retorno que está chegando aqui. Se puder melhorar, eu vou agradecer. A gente está acostumado com a igreja assim, com um retorno mais. Meus irmãos, o assunto desta noite para nós, que nós queremos tratar aqui, é acerca dos passos de um homem bom. Quando nós falamos acerca deste assunto, como que Deus vai confirmar os nossos passos? Aonde nós queremos chegar? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos propósitos? O que que Deus de fato tem para nós? Para Deus confirmar os nossos passos, o que que nós de fato estamos esperando do Senhor? O texto é muito enfático em dizer que o Senhor está presente na história do homem e está pronto a nos abençoar. O Senhor firma os passos do homem bom. Isto quando nós observamos, o salmista no Salmo 37,
ele vai mostrar para nós acerca de um conflito que está acontecendo aqui entre o justo e o ímpio. E nós podemos observar que todo o Salmo 37, ele vai nos instruir acerca de nós não ficarmos incomodados ao vermos a prosperidade do ímpio. As posições que o ímpio galga, chega, alcança, e muitas vezes nós, por servirmos a Deus, muitas vezes não chegamos aonde o ímpio chega. E aí vem aquela preocupação, por que prosperam os ímpios e nós não? E a gente precisa entender o que é prosperidade, porque muitas vezes a gente olha a prosperidade somente no âmbito material, no âmbito financeiro, e muitas vezes não é assim que a Bíblia trata teologicamente o contexto de prosperidade, porque tem muitas pessoas que elas são ricas materialmente, mas são pobres de alegria, são pobres de paz, não tem a paz que eu e você temos, não tem a alegria que eu e você temos, e o fim do ímpio será descoberto no final, e o fim do justo. Então nós precisamos entender isto, porque para nós termos os nossos passos confirmados pelo Senhor, e para nós entendermos o contexto de passo, eu estou falando de atos, de atitudes, eu estou falando de comportamento. Os nossos passos são os avanços que nós damos, as nossas caminhadas em todas as áreas da nossa vida, e a gente precisa entender que para os nossos passos serem confirmados pelo Senhor, nós vamos precisar também de estarmos na posição que Deus quer que nós estejamos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A gente observa no Salmo mesmo 37, que este homem bom, que a Bíblia está se referindo, a partir do verso 23, este homem bom, ele é conhecido pelo Senhor. No verso 18, a Bíblia diz que o Senhor conhece os seus dias, ou conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. O versículo 18 está dizendo que o Senhor conhece os dias do justo, conhece os dias do íntegro. Deus conhece a nossa caminhada, Deus conhece a nossa trajetória, Deus conhece os nossos passos, aquilo que você projeta, aquilo que você planeja, aquilo que você deseja, aonde você quer chegar, o que você quer para a tua casa, o que você quer para a tua família. E é sobre este homem que a Bíblia ela está se referindo esta noite, porque este homem que dá os seus passos, este homem que caminha na presença do Senhor, este homem ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem uma missão. Este homem ele tem uma missão a cumprir no sentido de provedor, de protetor e de sacerdote. E para que ele galgue estas posições, ele vai precisar que o Senhor confirme os seus passos, para ele de fato chegar aonde ele quer chegar. Grandes homens chegaram em posições elevadas, e Deus confirmou toda a sua trajetória. E é interessante nós entendermos, que muitas vezes Deus dá o endereço, mas Deus não revela a trajetória. Deus dá para nós o endereço que vamos chegar, mas Deus não revela o que vai acontecer no percurso da nossa caminhada, da nossa trajetória. Então, quando Deus nos dá o endereço, aonde vamos chegar, a gente precisa estar confiando no Senhor, pelas orientações, pelas diretrizes, pelos cuidados do Senhor na nossa vida. Os passos de José foram todos eles confirmados pelo Senhor.
Deus lhe fez uma promessa através de sonhos, que ele chegaria a um posto mais alto no Egito, mas Deus não revelou a trajetória, como que ele chegaria lá. E nós sabemos que a chegada de José até o trono, dos seus 17 aos 30 anos, foram 13 anos, não foram anos fáceis, mas Deus conhece a trajetória do íntegro, Deus conhece a caminhada do homem de Deus, aleluia. Muitas vezes nós queremos chegar ao lugar que Deus determinou para nós, mas nós não sabemos o que vai acontecer na nossa trajetória de percurso. Precisamos continuar firmados em Deus e confiando no Senhor. José foi parar em um calabouço, depois José foi vendido pelos seus próprios irmãos, chegou no Egito, e ali no Egito foi trabalhar na casa de Potifar, e ali na casa de Potifar ele foi tentado por vários dias pela esposa de Potifar, mas uma coisa é certa, Deus estava na vida de José de tal maneira que onde ele colocava as suas mãos prosperava, aonde ele colocava a planta dos seus pés, Deus abençoava. Louvado seja o nome do Senhor. O homem justo, irmãos, Deus conhece os seus dias, Deus conhece a sua caminhada e a sua trajetória. Deus não nos livrará das aflições do percurso, mas Deus nos dará vitória em meio ao percurso da nossa jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo 19 do Salmo 37 diz que esse homem bom, ele não será envergonhado nos dias maus, e nos dias da fome ele se fartará. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Nos dias maus que virão para este homem, que está dando seus passos, e Deus está confirmando, o Senhor já confirma na sua palavra, que este homem, ele não será envergonhado, aleluia, muito pelo contrário, Deus o honrará em pleno dia mau. Está mal para o ímpio, está mal para alguém, o dia está ruim, está perverso, não está legal, mas para o homem de Deus, para a mulher de Deus, o Senhor está dizendo, ele não será envergonhado. Ainda que você não tenha o que você quer ter, mas o Deus da sua história não deixará faltar o que você precisa. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz ainda, eu estou chegando no 23, para nós entrarmos no assunto desta noite, porque a Bíblia diz, no verso 21, que o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadecerá e vai dar. É interessante que Deus está confirmando tanto a bênção na vida desse justo, que ele terá para dar. Deus o fará prosperar de tal maneira, que ele nem emprestará, ele vai dar. Diferente do ímpio, a gente aprende que o ímpio que pede emprestado e não paga ou não devolve, isso é uma característica do ímpio e não serve para nós como servo de Deus. Porque Deus, ele nos dará com tanta abundância, fará transbordar o celeiro de tal maneira que nós teremos para dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda no verso 23, quando nós chegamos até aqui, a gente precisa entender que mesmo que o Senhor ainda, ele nos dará o escape nos dias maus, é interessante que nós precisamos entender que nós, como servos de Deus, não estamos livres do dia mau, não estamos isentos das enfermidades, não estamos isentos das dificuldades. Enquanto estivermos aqui, irmãos, como peregrinos e forasteiros, nós estamos sujeitos às mesmas aflições. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus disse, eu venci. Ainda que alguns queiram completar a Bíblia, dizendo, vós também vencereis, mas não está assim o texto. O texto é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Agora, se Jesus estiver na nossa vida, e se nós confiarmos nele, nós também iremos vencer. Agora olha o que a Bíblia diz,
em Eclesiastes 7,14, no dia da prosperidade, goze do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada acha que tenha de vir depois dele. Olha que coisa interessante. No dia da prosperidade, goze do bem, mas quando chegar o dia da adversidade, considere. Não é porque Deus estará com você somente nos dias bons, no dia da prosperidade, que quando chegar o dia mau que você vai enfrentar, Deus te abandona. De maneira nenhuma. Devemos considerar esse dia, aleluia, porque Deus permite isto, para que nós nunca venhamos termos a nossa própria independência, ou sermos tão prepotentes a tal ponto de nós não precisarmos do Senhor, de nós não precisarmos de Deus. O homem bom, ele precisa entender que ele é dependente de Deus. 10, 20, 30, 40, 50%, não. Somos dependentes de Deus 100% em toda a nossa história. Aleluia! A partir do momento que nós acordamos de manhã e até deitarmos, a partir do momento do berço à sepultura, nós somos dependentes de Deus. É Ele quem cuida dos seus, cuida da tua casa, cuida da tua família. Os irmãos que nos assistem, Deus está cuidando da tua casa e da tua família. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus, ela ainda nos orienta acerca deste homem bom. E aí a gente precisa entender o que a Bíblia fala acerca deste homem bom. O Salmos 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e irá bem. Olha que coisa linda. Bem-aventurado no latim quer dizer mais feliz. Quem é o homem bom? É este homem bem-aventurado, é este homem feliz, que teme ao Senhor. Mas ele não só teme ao Senhor, como ele também anda nos seus caminhos. E quando ele anda nos seus caminhos, a Bíblia diz que ele comerá do trabalho das tuas mãos. É a primeira característica do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Segundo, ele será feliz. Terceiro, ele irá bem. Olha que coisa linda. São três características deste homem que teme ao Senhor, aleluia, que anda nos seus caminhos. Ele vai comer do trabalho das tuas mãos. Quando o povo de Israel deixou de temer ao Senhor, eles já não comiam mais do trabalho das tuas mãos, mas eram os inimigos que iam lá e roubavam toda a sua colheita, toda a sua plantação. Mas quando nós tememos ao Senhor, a Bíblia diz que nós vamos comer do trabalho das nossas mãos. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai fazer prosperar. O salmista Davi, ele disse: olha, eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante nós entendermos algumas coisas. Primeiro ponto, que este homem que tem os seus passos confirmados pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus não criou o homem e o abandonou. Pelo contrário, Deus é um Pai presente, é um Deus que está interessado e pronto para nos ajudar. Então o que Deus requer de nós é que nós venhamos dar um passo. O que Deus requer de nós é que nós venhamos de levantar e dar um passo, caminhar, andar, avançar em todos os projetos da nossa vida. A gente precisa entender algumas coisas, irmãos, que aquilo que é para nós fazermos, Deus não irá fazer, e aquilo que Deus é para Deus fazer,
Não adianta nós tentarmos fazer que não vai dar certo. Agora, o que eu preciso fazer é cabível a mim fazer, eu vou ter que fazer. Deus não vai fazer para mim. Quando eu tenho que dar um passo para o Senhor confirmar, eu preciso fazer a minha parte. Orar, confiar, buscar, santificar, consagrar a minha vida. Confiar em Deus é trabalho meu. Não somente isto, mas também lutar. Tem coisas, irmãos, que a gente não pode ficar de braços cruzados esperando Deus resolver. Não adianta você falar: Deus, mande o pão para minha casa. Se você está saudável e tem condições de trabalhar, não adianta, que não vai acontecer. Mas se algum dia você depender que Deus mande, ainda use corvos como usou para sustentar Elias, à beira do ribeiro, Deus vai usar para te sustentar. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Deus, Ele é o mais interessado em nos ajudar. Agora, cabe a nós a nossa parte. Qual é a parte nossa, pastor? É aquela parte de tirar a pedra. O que é que Jesus disse? Tirai a pedra. A parte de tirar a pedra é nossa, de remover a pedra é nossa. Agora, a parte de ressuscitar a Lázaro é do Senhor. O milagre, ele virá a partir do momento que nós darmos o passo de fé, o passo que nós precisamos dar. Aleluia! Nós não podemos ser incrédulos naquilo que Deus pode fazer para nós. Não te hei dito, Marta, se creres, verás a glória de Deus. A gente precisa crer. A pedra é nós que temos que remover. Agora o casamento, aleluia, é Deus quem vai ressuscitar. Mas você tem que dar o seu passo. A coisa não está legal no casamento, na família. O que é que você está fazendo para melhorar? Qual é o passo que você está dando para esse casamento melhorar? Ah, pastor, é o filho que está numa situação complicada, mas qual é o passo que nós estamos dando para Deus realizar o milagre? Precisamos fazer a nossa parte. Glória a Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos reconhecer, para que os nossos passos sejam confirmados pelo Senhor, nós precisamos reconhecer que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus soberano, é um Deus que controla e dirige a vida do homem. Então as suas escolhas e ações, elas serão confirmadas pelo Senhor. Precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. A gente, irmãos amados, só vai dar um passo de fé se nós crermos que o Deus que controla todas as coisas, Ele está no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa, aleluia, se você está nas mãos de Deus, você está bem guardado. Por quê, pastor? Porque este universo que a gente vê tão grande, a Bíblia diz que Deus mede ele a palmos. Isaías capítulo 40, versículo 12, a Bíblia diz que Deus tem o mar na concha das tuas mãos. Olha o tamanho do Deus que você serve, olha o tamanho do Deus que você adora. Os bilhões de estrelas existentes na nossa Via Láctea, aleluia, o Senhor conhece todas elas e as chama por nome. E analisa isto, a grandeza desse Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente, irmão, só está precisando de dar um passo de fé para Deus confirmar os nossos projetos. Louvado seja Deus. Do coração do homem saem os planos, do coração do homem saem os projetos, mas a confirmação virá sempre do Senhor para a nossa vida. Precisamos reconhecer, a gente precisa tomar decisões
ao darmos passos, mas consultando a Deus, a gente precisa colocar Deus na nossa história. Vai casar? Coloque Deus no centro. Vai abrir um negócio? Coloque Deus no centro. Vai mudar de cidade? Coloque Deus no centro. Vai mudar de igreja? Consulte ao Senhor também. Irmãos, nós precisamos fazer com que Deus faça parte da nossa vida, da nossa história. Quando eu abro a Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 30, a gente vai ver Davi consultando ao Senhor. Davi consulta ao Senhor depois de decisões que ele havia tomado sem consultar a Deus. Porque quando Davi ele se une ao inimigo Aquis para lutar contra o próprio povo de Deus, ele não consultou ao Senhor. E foi nesse intervalo que ele sai para uma peleja, para uma guerra, ele 600 homens, para guerrear contra o povo de Deus, contra Israel, contra Saul e seu exército. Ele estava contra, o povo de Deus, e a Bíblia diz que foi neste dia em que os amalequitas vão invadir Ziclag. 1 Samuel capítulo 30, vai invadir Ziclag, vai botar fogo na cidade, vai levar a esposa, vai levar filhos, vai levar os velhos, vai levar os animais, vai saquear tudo. E a gente vai observar que quando Davi retorna, porque ele não foi aceito para guerrear contra o povo de Israel, e era Deus entrando na história, usando o próprio inimigo para dizer: Davi, você não vai servir para ir para a guerra. Eles entraram no conselho e disse: vai que Davi está armando alguma cilada, falando que vai nos ajudar para guerrear contra Israel. Chega lá, ele muda de ideia e luta contra nós. E aqui a gente aprende algumas coisas, porque na nossa trajetória, em que nós colocamos Deus na nossa história, a gente precisa entender que muitas vezes alguns amigos não servirão para fazer parte da sua história. Pastor, como assim? Alguns amigos que muitas vezes não estão ali, de fato, para te ajudar. Eu sempre digo, irmãos, que nós precisamos de andar com pessoas mais crentes do que nós. Eu sempre digo que nós precisamos andar com pessoas que têm uma visão mais aguçada do que a nossa. Nós não podemos andar com pessoas que só murmura, que só reclama, nada presta, nada está bom, nada vai dar certo, não vai funcionar, não vai crescer, não vai chegar a lugar nenhum. Irmãos, Deus vai tirar essas pessoas do seu caminho, aleluia, porque elas estão te atrapalhando a dar um passo de fé, para Deus confirmar a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Davi ele retorna, e ao retornar, Davi vê a cidade toda afogueada, de longe ele vê aquela fumaça, e aí é interessante que quando ele está chegando em Ziclag, ali, depois que ele perdeu a esposa, perdeu filhos, perdeu família, perdeu bens, perdeu a cidade, ele está chegando de viagem, ele e seus 600 homens, seus companheiros, seus soldados de guerra, e de longe ela avista a cidade afogueada, fumaça subindo. Você vai esperar perder família, você vai esperar perder bens, você vai esperar perder a empresa, para passar a consultar ao Senhor? Vai perder tudo primeiro, para depois consultar a Deus no que fazer, por onde começar do zero de novo? Não tire Deus da sua vida, da sua história. Ah, pastor, eu vou colocar Deus na minha história, nos meus projetos. Então prepara.
Porque muitas vezes Deus vai dizer não. Nem tudo Deus vai dizer sim. Vai ter coisas que Deus vai dizer não. Não vai dar. Não vou fazer. Para de orar sobre esse negócio. Não vou resolver. Não é nesse tempo. Não é desta maneira. E muitas vezes a gente, irmãos amados, coloca Deus na nossa história, mas queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, e não é assim que funciona. Davi, quando ele chega ali, a Bíblia diz que ele vai chorar com seus soldados. A Bíblia diz que o choro de Davi e seus soldados eram tão grande, que se ouvia à distância. Tudo perdido. Aí no versículo 8 ele vai consultar a Deus e vai dizer: Senhor, eu devo ir? Devemos ir? Devemos perseguir o exército dos amalequitas? E Deus falou: vai, persegue, pois de certo alcançarás e tudo libertarás. Davi não sabia o que fazer diante daquela crise existencial, mas ele foi consultar a Deus. Ainda que Davi estava meio desviado, mas ele teve a humildade de chamar o sacerdote. Abiatar estava ali. Ele teve a humildade de consultar um homem de Deus e dizer: consulte a Deus para nos orientar que passo vamos dar. O melhor passo que nós damos é o passo que nós damos na orientação de Deus. Ele não sabia para onde tinha ido, que rumo tinha tomado, que caminho tinha tomado, porque ele está chegando por um caminho e os inimigos saíram pelo outro caminho. Agora é interessante que nós vamos observar que ele consulta a Deus, e Deus vai dar uma ordem e vai dizer: vai, porque vocês vão persegui-los, alcançarás e tudo o libertarás. Quando disse tudo, a esperança de Davi reacende. Por quê, pastor? Porque o Senhor disse: olha, eu permiti que o inimigo tirasse, levasse, mas eu não permiti que matasse ninguém. Está todo mundo vivo. Você já imaginou o que Deus está querendo dizer conosco esta noite? Não vai morrer ninguém. Deus te dará recurso a partir do momento que você dar um passo de fé, seguindo uma orientação de Deus. Deus te direcionará como você vai agir, como você vai conduzir esta situação para chegar até o lugar que você precisa chegar e resgatar tudo novamente para a honra e a glória do nome do Senhor. Deixa eu seguir um pouco mais. Então devemos seguir o caminho do Senhor, mesmo que devemos fazer o que é certo, quando é difícil e desafiador. Uma das coisas que a gente vai analisar é dar passos. Muitas vezes não será fácil, muitas vezes vai doer, porque nós teremos que muitas vezes darmos passos de renúncia. Muitas vezes nós teremos que dar passos que vai tirar aquilo que nos traz acomodação. Mas nós vamos precisar. E aqui a gente vai entender algumas coisas importantes. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer o que é certo, mesmo quando é difícil e desafiador. Aí eu trago para nós, eu poderia trazer aqui vários homens da Bíblia que foram guiados pelo Senhor, que foram orientados pelo Senhor, e Deus deu vitória. A gente falaria nesta noite apenas de Moisés, e nós vamos aprender algumas coisas com Moisés, um homem que teve de Deus a confirmação de todos os seus passos. Ainda que ele não entrou na terra da promessa,
ainda que ele a viu de longe, Deus não deixou ele entrar lá, e Deus pediu para que ele não orasse mais acerca desse negócio. Mas o restante a gente vai perceber que Deus, ele confirmou. E aí a gente aprende algumas coisas com Moisés. E a primeira coisa que nós temos que aprender, porque as decisões são difíceis e desafiadoras, mas Moisés, ele aprendeu algumas coisas que eu quero trazer para nós aqui. Ele aprendeu a lidar com a ingratidão das pessoas. O homem que quer ter os seus passos confirmados pelo Senhor, ele precisa aprender a lidar com a ingratidão das pessoas. Analisem bem, Moisés foi um homem usado por Deus para tirar o povo do Egito, amém? Ele abriu mão de muitas coisas. Ele abriu mão do palácio. Ele abriu mão das mordomias do palácio. Ele abriu mão do trono. Ele era um príncipe no Egito. Os seus primeiros 40 anos, Moisés, ele aprendeu de toda a arte, de toda a ciência. Moisés, ele foi um homem, irmãos amados, que ele nasceu em um berço de ouro, vamos dizer assim. Nos primeiros anos da sua vida, ele estava no palácio, aos cuidados da sua própria mãe, amamentado pela sua própria mãe, e a sua mãe sendo assalariada para cuidar dele. E a Bíblia diz que lá no Egito, nasce aquele príncipe, e a Bíblia diz que ele prefere deixar todo o conforto do palácio para sofrer no deserto, para padecer no deserto. Então ele ficou 40 anos no Egito, depois ele ficou 40 anos no deserto, e Deus levou Moisés para o deserto, porque para ele aprender a lidar com ovelhas, a lidar com gente, a lidar com pessoas, a lidar com todo tipo de pessoas. E aí ele nos dá uma lição interessante, de que ele aprendeu a lidar com pessoas ingratas. E aí nós vamos entender que lá no Egito Moisés sacrificou a sua vontade, lá no Egito ele sacrificou os seus planos, seus desejos, e saiu daquele lugar para fazer uma obra para Deus. E qual é a resposta do povo para Moisés? Nós temos aqui a ingratidão daquele povo. Aquele povo foi ingrato. Aquele povo falava mal de Moisés, aquele povo murmurava, aquele povo reclamava de tudo, reclamava, irmãos, da comida, de tudo que Deus dava para eles, eles reclamavam de tudo. Mas Moisés aprendeu a lidar com isto. Então nós aprendemos a lidar com a ingratidão das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, e que elas não venham nos impedir, a ingratidão das pessoas, ela não venha nos impedir de que os nossos passos, louvado seja Deus, eles prossigam e sejam confirmados pelo Senhor. Não devemos ser irresponsáveis por causa da ingratidão das pessoas, mas precisamos cumprir o nosso papel como marido, aleluia. Se a esposa não é grata, não é agradecida, é aquela mulher que está sempre reclamando de tudo e não agradece por nada. Esta ingratidão não pode te tirar do propósito, homem de Deus, de servir ao Senhor e chegar aonde Deus quer que você chegue. Da mesma forma, as mulheres, irmãs que estão aqui, não deixe que a ingratidão do marido atrapalhe o teu propósito de servir a Deus. Porque, irmãos, muitas vezes, nós quando somos desafiados a enfrentarmos a ingratidão das pessoas em um relacionamento, a primeira coisa que sofre é a obra de Deus. A primeira coisa que padece é a nossa fé. E nós não podemos permitir que estas coisas comprometam a nossa fé, comprometam o nosso princípio de servir ao Senhor, de servir a Deus e dedicar a sua obra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Segundo, nós precisamos aprender a lidar com a solidão. Este homem de Deus,
que tem projetos, que tem planos, ele precisa aprender a lidar com a solidão. Ainda que Deus não concordou com o homem de viver só, em um momento de solidão, a gente vai entender que não é muitas vezes a esposa, os filhos, a família, mesmo presente, que nós não iremos nos sentir só. Muitas vezes com a família em casa, com filhos em casa, esposa em casa, isso é um perigo muito grande. Nós nos sentimos sós. Nós passamos por esse momento de solidão dentro de casa, dentro da família, e a gente precisa aprender a lidar com estas coisas. Precisamos muitas vezes. Por que, pastor, que muitas vezes nós precisamos lidar com isso? A ausência de pessoas não quer dizer que nós estamos sós, ou estamos acompanhados com a presença deles. Nós precisamos muitas vezes de pessoas para nos ouvir, de pessoas para nós compartilharmos projetos, compartilharmos planos. Ainda hoje eu estava ajudando o meu filho ali na construção dele ali no Flora Park, e ele está para casar esse ano, e eu estava dizendo para ele que nós estamos vivendo em um momento em que muitas pessoas, maridos e esposas e filhos, estão dentro de casa, mas estão vivendo uma solidão muito grande. É cada um no aparelho de celular, é cada um assistindo um filme dentro de um quarto, e aquelas conversas, eu estava falando com ele acerca dos meus pais, que quando eu era novo, quando eu era bem adolescente, era 5 horas da manhã, meus pais deitados na cama, a gente escutava todo dia uma história, e era meu pai conversando com a minha mãe ali por mais de horas ali, até dar umas 6h30, e aquele bate-papo acirrado, aquela conversa, e quando eles iam deitar era a mesma coisa. E a gente já não vê mais isto hoje em muitas famílias, já não se vê mais pessoas assentadas em volta da mesa para orar e para comer, para agradecer a Deus. Muitas vezes é um no sofá, é um para lá, outro para cá, pega o prato de comida, sai da cozinha, e a mesa já não é mais lugar de comunhão para se estar. Estão vivendo solidão dentro de casa, com 5, 6 filhos, com todo mundo dentro de casa. As pessoas estão solitárias dentro de casa. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. Glória a Deus. Alguém está rindo porque já percebeu que é isso mesmo. A realidade é mais ou menos essa. E a gente precisa melhorar isso aí, irmãos. A gente precisa melhorar essas coisas. A gente está vivendo dentro de uma sociedade muito vazia, muito solitária. Esses dias eu estava observando no centro da cidade, de 10 pessoas que eu vi, pelo menos 8 ou 9 estavam no celular. E eu olhando e falando, meu Deus do céu, estão parecendo todo mundo um zumbi, andando pela rua fora. Na rua da minha casa, que eu moro ali no Margarete, eu fico muitas vezes ali na sacada da minha varanda, e eu vejo o povo descendo ali para o trabalho, eles descem aquele morro falando no celular, e eu falo, vai tropeçar qualquer hora dessa e vai cair. As coisas estão desta maneira. O celular é uma bênção, mas ele veio para ocupar muitas vezes a conversa dentro de casa, a comunhão dentro de casa, a oração em família, o culto doméstico. Isso foi substituído, e a gente precisa melhorar esta situação dentro da nossa casa como homem de Deus. Como protetor, provedor e sacerdote, a gente precisa voltar àqueles princípios. Eu estava conversando com meu filho, dizendo para ele, meu filho, você vai casar, entra pelo caminho certo, porque em muitos lares já não tem mais como consertar mais. A coisa ficou tão séria que não tem como mudar. Precisamos aprender a lidar com esta situação e ter pessoas que nos ouvem. Muitas vezes o que o marido quer é que a esposa pare, desligue tudo e lhe dê atenção. Muitas vezes o que a mulher quer, ela não precisa pagar um psicólogo, ela não precisa pagar ninguém, um profissional na rua para lhe escutar, ela só precisa do marido, lhe dar uma atenção, cobrar menos e lhe dar mais atenção.
murmurar menos e lhe dar mais elogio. Você quer ver as coisas mudar dentro de casa? Murmura menos e elogie mais. Eu não estou falando que você deve apoiar aquela comida salgada todo dia. Não é você conviver com as coisas erradas e ainda falar, tá gostoso, tá legal. Não, você vai tomar café amargo ou comida salgada o resto da vida. Mas é saber lidar com essa situação. É ser sincero de uma maneira que não venha te colocar numa posição de murmurador. Elogiar mais. Irmãos, é tão maravilhoso. Você sabe, quando você faz alguma coisa para agradar a esposa e ela nunca diz que está bom, ela sempre vai procurar no meio de 100% que está bom, 1% uma manchinha, para falar assim, rapaz, não prestou não ficou bom. Nunca elogia, irmão. Eu sou homem, irmãs que estão aqui, e como é maravilhoso você fazer alguma coisa dentro de casa, talvez não vai fazer com perfeição, mas fez, para ver se a mulher pelo menos chega e fala assim, ô marido, ficou uma bênção, ficou bonito, ficou bom, poderia melhorar, poderia, mas ficou ótimo, está melhor do que estava essa porra do guarda-roupa que caiu aqui, ó, não está muito certinho não, mas está melhor do que quando estava no chão. Mas e o problema para elogiar, irmãos? Às vezes só critica, não tem, aleluia, aquele momento de elogio. Você vai perguntar ao homem, qual é o sapato que a mulher usou ontem? Fala, rapaz, não lembro. E a roupa? Muito menos isso. E aí, irmão, se a gente não elogia, o colega lá do trabalho vai elogiar, vai falar, você está linda hoje. Ou vice-versa, você está lindão hoje. E a mulher não tem coragem de falar isso para o marido, não é verdade? Você está bonito, meu velho, você está lindo, você está cheiroso, você está maravilhoso. Você está mais bonito que quando a gente casou. Aí vai precisar de um milagre para acontecer isso. Eu me lembro do pastor Gabriel, que a sua esposa faleceu esses dias, foi meu pastor, ele que me consagrou a presbítero em Indaiatuba, São Paulo. E um dia chegou uma irmã para ele, uma jovem incoerente, imatura, sem saber o que, eu acho que aquele dia ela não tinha nada para perguntar. Chegou o pastor Gabriel e perguntou para ele assim, a sua esposa era bonita quando era mais jovem? O pastor Gabriel olhou para ela e disse, minha esposa nunca deixou de ser bonita, deixou de ser feia, ela sempre foi bonita. Já idosa, ele disse para ela assim, a minha esposa sempre foi linda, sempre foi bonita, porque a gente envelheceu junto, a gente já viveu mais de 40 anos junto, então a gente não viu o tempo passar, a gente não viu as rugas chegar, a gente não viu o cabelo cair, a gente não viu a barriga crescer, nada disso, foi cada dia, sabe como é que é? Cada dia acompanhando os detalhes, os passos, então você não percebe as mudanças do dia a dia, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Irmão, já estou encerrando. Outra coisa que a gente aprende é que nós devemos aprender a lidar com a carga mental e física espiritual. A gente precisa dar passos largos para sair da rotina. Irmãos, o que nós estamos vivendo de pessoas que está dentro da igreja oprimida, depressiva. O que a gente está vivendo com pessoas que estão cantando, participando de ceia, rolado no hall de membros da igreja, mas são pessoas que estão se sentindo vazias. Por quê, pastor? Porque ela não está sabendo lidar com a carga mental e física do dia a dia. Ela quer assumir tudo para ela. Não faça isto. A gente precisa aprender a compartilhar
fardos, a compartilhar obrigações, a compartilhar sentimentos, a compartilhar projetos. E de preferência, alguém que esteja disposto a concordar com seus bons planos. A gente vive em um momento que nós, muitas vezes, queremos assumir tudo dentro da casa. Para pais que estão aqui, que têm seus filhos, que assumir toda a responsabilidade do pai. Ainda hoje eu ouvi uma situação, alguém me ligou agora à tarde, conversando com alguém, e ele estava me dizendo que foi ajudar a mãe a tratar da situação da filha. E tipo assim, a mãe tomou as rédeas e disse: deixa que eu cuido só. E a gente não vai chegar a lugar nenhum quando nós queremos levar o fardo todo. Se nós formos analisar, o próprio Jesus, ele não levou a cruz sozinho. Na beira do caminho apareceu um certo Simão Cirineu, que lhe ajudou a carregar aquela cruz. E na nossa vida, irmãos, nós vamos precisar de pessoas assim, nós vamos precisar de filhos assim, de esposas assim. Eu sempre falo de um testemunho de um moço que, muito bem financeiramente, quem sabe ele está até me ouvindo agora, ou vai ouvir, ou vai assistir esse culto posteriormente, porque até hoje eu não conheço esse moço pessoalmente. E esse moço, dono de uma concessionária, um homem muito rico, e conduzindo a família um padrão elevado socialmente na sociedade, mantendo aquele padrão. E chegou um momento da história dele que ele começou a perder os bens materiais que ele tinha. Mas ao perder os bens materiais que ele tinha e começar a ficar endividado, ele não teve a hombridade e a humildade de chamar a esposa e as duas filhas e falar para elas: ó, a gente está quebrado. Vou falar para você, nós estamos quebrados. Então, minha filha, nós vamos ter que evitar essa escola cara agora, vamos ter que dar um tempo, essas roupas caras, essa alimentação, esse padrão de vida agora vai ter que mudar. E aí ele me ligou, descobriu meu número por um obreiro nosso, e disse: pastor, eu estou precisando ser aconselhado, porque eu assumi toda a carga para cima de mim, e agora eu não estou dando conta do recado. A primeira coisa que eu falei para ele é: reúna a sua família, e conta toda a verdade o que está acontecendo. Porque quebrado como ele estava financeiramente, o padrão de vida continuou a mesma coisa, as viagens continuou a mesma coisa, o carro de luxo, as roupas de luxo, aquele padrão de amizade, de amigo comendo churrasco, continuou a mesma coisa. E aí já entrou no cartão de crédito, já entrou no limite, já começou a ficar tudo ruim. Aí eu disse para ele: mude o seu padrão de vida. Conversei quase 40 minutos com ele. Seja transparente com a esposa, em todas as áreas. Está passando por um assédio sexual na empresa, chega e comenta com a esposa, ela é a primeira que precisa ficar sabendo. Da mesma forma as irmãs, o esposo é o primeiro a ficar sabendo. Olha, tem um engraçadinho lá na empresa que todo dia está com uma gracinha para o meu lado. Ele é o primeiro a ficar sabendo. E aí ele não tomou nenhuma decisão, continuou da mesma forma. Passou um tempo, ele me ligou de novo, e aí já foi um quadro mais complicado e arrepiante. Porque ele me ligou e dizendo assim: pastor, estou te ligando para o senhor avisar para minha esposa
e para minhas filhas que eu as amo. E aí eu entrei em um estado assim, entendendo o que estava acontecendo. Eu falei: você está onde? Ele disse: eu estou agora numa montanha, já com uma corda para me enforcar. Eu falei: rapaz, você não vai fazer isso. Ele falou: pastor, não tem jeito. Minha dívida hoje é muito grande. Hoje eu tenho que cobrir um cheque de 15 mil reais. Eu não tenho como pagar. E a minha situação é essa. E aí comecei a orar e repreender e aconselhar ele. Falei: rapaz, você é um presbítero da igreja, um servo do Senhor, está em comunhão? Ele disse: sim, ontem tivemos ceia na igreja. Participamos da ceia ontem na igreja. E aí você está: meu filho, não faça isso. E tentando conversar com ele, eu disse: Deus é poderoso. Ele disse: pastor, só se Deus mandar um anjo aqui agora e falar que vai mudar a minha história. Eu falei: rapaz, Deus está me usando para te falar que vai mudar a sua história. Não faça isso. E aí ele disse: pastor, só dá um recado para minha família, mais nada. E desligou o telefone. Eu não sabia onde estava, que lugar que estava. Ele só disse que estava na região de Colatina, era onde ele morava. Tentei ligar e nada, e nada, e nada. E aquilo foi agonizante. Mas quando foi de tarde, eu fui para o culto, pedi oração por ele. Quando foi de manhã cedinho, meu telefone tocou, era ele. E aí ele disse, com uma voz já mais calma, e disse: pastor, deu tudo certo. Chamei minha esposa, ela foi me buscar lá no monte onde eu estava. Aí eu conversei tudo com ela, a gente chorou, orou, pedi perdão a Deus. E eu estou aqui para te agradecer pelas palavras de aconselhamento. Quando foi de tarde, ele me ligou e disse: pastor, quero te ligar para dizer uma coisa para o senhor. O moço que eu devia para ele 15 mil, ele entrou aqui na minha agência hoje, rasgou o cheque e disse: a partir de hoje você não me deve mais nada, nossa amizade é maior do que esse cheque aqui. Aí ele daqui a pouco, no outro dia, me ligou pela manhã e disse: pastor, tem um outro milagre para te contar. Eu falei: qual é? Meu sogro tem um terreno aqui no centro de Colatina. Ele falou: vende o terreno, paga as suas contas e me paga quando puder pagar. Eu falei: não falei para você que Deus faz milagre? Agora, sabe, irmãos, uma coisa, todo problema é porque ele não foi humilde no início para compartilhar o problema que ele estava vivendo com o amigo, com a família. E não, a gente não pode viver de aparência, irmãos. A gente tem que ser humilde para aceitar. Ah, pastor, a vida inteira eu andei num carro novo, num carro bom e etc e tal, mas se você precisar de voltar, se alguém tiver aqui, não estou discriminando ninguém, mas se alguém precisar de voltar a andar no Fusquinha de novo, lá do início, num Chevetinho, eu fui longe agora, né? Fui longe, mas tem, né? Voltar a andar num carro bem mais antigo, volta, não é problema nenhum, não é problema nenhum. Eu me lembro uma vez que eu desfiz de um carro e peguei um outro carro na troca, um carro legal, um carro daqueles que tem, que o pessoal gosta de ter para colecionar. E eu cheguei na igreja com aquele carrinho bonitinho, tal, todo alegre. Aí chegou uma irmã para mim e falou assim: pastor, mas o senhor num carro desse? Eu disse: mas o que tem? Ele me leva onde o novo leva. E a gente se preocupa muito, irmãos, com as pessoas que nos veem. Muitas vezes a gente não veste para nós mesmos, vestimos para as pessoas nos verem. A gente não compra carro para nós mesmos, compramos carro para as pessoas verem. Compramos uma casa mais cara da cidade para as pessoas verem. Compramos os móveis mais caros que existem para as pessoas verem. Ah, para minha amiga chegar aqui e falar: nossa, que coisa linda, está abafando. Mas lá na loja está devendo um carnê desse tamanho. Vivendo de aparência, irmãos. E eu quero finalizar por aqui, devido ao horário que já nos pede para parar. Mas precisamos, irmãos, entender: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor.
E você vai se deleitar neste caminho. Porque o que Deus faz é coisa boa. O que Deus tem para mim, tem para você, é o melhor dessa terra. E às vezes a gente pensa que o melhor dessa terra é o melhor carro, é a melhor casa, é a melhor empresa, é o melhor emprego. Não. O melhor dessa terra, irmãos, é você estar em plena paz, em plena alegria, servindo a Deus com alegria, vindo para a casa do Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e Ele fará por nós. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.